O Peregrino. Capítulo 12. Vi ainda em meu sonho que, enquanto continuavam pelo caminho, Fiel olhou para um dos lados e viu um homem cujo nome era Tagarela. Caminhando a uma certa distância ao lado deles, pois aquele era um lugar onde havia espaço para que todos eles caminhassem. Ele era um homem alto, tinha melhor aparência de longe do que de perto. Fiel se dirigiu a ele assim: Fiel, amigo, em que direção você vai? Você vai para a cidade celestial? Tagarela: sim, eu estou indo para o mesmo lugar. Fiel: ah, que ótimo! Espero que possamos ter uma boa companhia conosco então. Tagarela: de muito boa vontade acompanharei vocês. Fiel: então venha e sigamos, e aproveitemos o tempo para falar de coisas que são proveitosas. A aversão de Tagarela a conversas desagradáveis. Tagarela: uma boa conversa é sempre muito agradável, seja com vocês ou com outros. Fico feliz de ter encontrado com aqueles que se inclinam a essa boa tarefa, pois, para falar a verdade, há poucos que se importam em gastar seu tempo assim, enquanto estão em sua jornada, e preferem falar de coisas sem proveito algum. Isso tem sido um problema para mim. Fiel: isso é realmente lamentável, pois o que seria mais valioso do que usar nossa língua e nossa boca aqui na terra para falar sobre as coisas de Deus nos céus? Tagarela: muito me alegra ouvir você falar dessa forma, pois suas palavras são cheias de convicção. E acrescentarei ainda: o que seria mais agradável e mais proveitoso do que falar das coisas de Deus? O que seria mais prazeroso se é que o homem tem prazer em coisas que são maravilhosas? Por exemplo, se alguém gosta de falar sobre história, ou sobre o mistério das coisas, ou se um homem gosta de falar de milagres, maravilhas ou sinais, onde encontrará essas coisas registradas de maneira tão agradável e escritas com tanta doçura quanto nas Sagradas Escrituras? Fiel: isso é verdade. Por isso devemos aproveitar tais assuntos em nossas conversas. O discurso de Tagarela. Tagarela: pois isso é o que eu digo. Falar de tais assuntos é proveitoso. Pois ao fazer isso, um homem pode obter conhecimento de muitas coisas, tanto das vaidades das coisas terrenas, quanto do benefício das coisas celestiais. Assim, de forma geral, mais especificamente nesse ponto, um homem pode aprender sobre a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo. Além disso, dessa forma, um homem pode aprender o que é arrepender-se, crer, orar, sofrer ou coisas semelhantes. Dessa forma, também, um homem pode aprender quais são as grandes promessas e consolações do Evangelho que lhe servirão de conforto. Além disso, por meio de conversas, um homem pode aprender a refutar opiniões falsas, justificar a verdade e instruir os ignorantes. Fiel: tudo isso é verdade. Me alegro em ouvi-la de você. Tagarela: infelizmente, a falta dessas conversas é a causa de tão poucos entenderem a necessidade da fé e da obra da graça em suas vidas, a fim de alcançarem a vida eterna. Porém, muitos vivem em ignorância, debaixo das obras da lei, por meio das quais nenhum homem pode alcançar o reino dos céus. Fiel: porém, se me permite, o entendimento das coisas celestiais é um dom de Deus. Nenhum homem o alcança por obra humana, ou apenas por falar sobre elas. Tagarela: sei disso muito bem, pois o homem não pode receber nada sem que do céu lhe seja concedido. Tudo é pela graça, não por obras. Pois posso citar uma centena de passagens das Escrituras para confirmar. Fiel: muito bem, sobre o que especificamente falaremos então. Tagarela: podemos conversar sobre o que você quiser. Falaremos das coisas celestiais ou terrenas, coisas morais ou coisas dos evangelhos, coisas sagradas ou coisas profanas, coisas passadas ou coisas do porvir, coisas estrangeiras ou coisas de casa, de coisas mais essenciais ou das circunstanciais, desde que tudo seja para nosso proveito. Enquanto pensava consigo, Fiel se aproximou de Cristão, que durante todo esse tempo caminhou sozinho. Fiel falou baixinho para Cristão: que ótimo companheiro de viagem nós arranjamos. Ele certamente será um excelente peregrino. Cristão sorriu discretamente ao comentário de Fiel e respondeu: este homem, por quem você está tão impressionado, enganará, com aquela língua dele, 20 que não o conhece. Fiel: você conhece então? Cristão: sim, eu conheço muito bem,
melhor do que ele mesmo se conhece. Fiel. Diga-me quem ele é. Cristão. O nome dele é Tagarela. Ele morava em nossa cidade. Me admira que você não conheça. Não achei que nossa cidade fosse tão grande. Fiel. Ele é filho de quem? E onde ele morava? Cristão. Ele é filho de bem-falante e morava em Boa Conversa. E é conhecido por todos como Tagarela de Boa Conversa. Mas apesar do papo refinado, ele é apenas um sujeito lamentável. Fiel. Ele me parece um belo sujeito. Cristão. Isso é verdade, ele parece mesmo para aqueles que não o conhecem tão bem. Ele parece bem melhor de longe do que de perto. Os de casa é que o conhecem de verdade. Sua fala de que ele é um belo sujeito me lembrou o trabalho daquele pintor, cujos quadros são lindos quando admirados ao longe, mas que quando vistos de perto não são nada agradáveis. Fiel. Mas acho que você está de brincadeira, por causa do seu sorrisinho. Cristão. Deus me livre de brincar com algo assim. Apesar de ter sorrido ou de acusar alguém falsamente, deixe-me contar um pouco mais sobre ele. Esse homem anda com qualquer um e fala sobre qualquer coisa. Assim como estava falando com você, ele vai falar quando estiver na cadeira do bar. E quanto mais bebida ele colocar para dentro, mais as palavras se derramam de sua boca. A religião do Evangelho não tem lugar em seu coração, nem em sua casa ou em suas conversas. Ele não passa das meras palavras de sua boca. E sua religião é apenas fazer barulho com elas. Fiel. Se isso é verdade, eu estou muito enganado a respeito desse homem. Cristão. Enganado. Você pode ter certeza. Lembre-se do provérbio, porque dizem e não fazem. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e de novo nascimento. Mas tudo que ele sabe fazer é apenas falar sobre essas coisas. Eu já estive em sua família e observei tanto em casa quanto fora. Sei que o que falo sobre ele é verdade. Sua casa é tão vazia de religião quanto a clara de um ovo é de sabor. Não há oração nem sequer sinal de arrependimento de pecado. Até mesmo os animais, à sua maneira, servem a Deus muito melhor do que ele. Ele é a própria mancha, censura e vergonha da religião para todos os que conhecem. Dificilmente você vai encontrar alguma boa palavra em toda aquela área da cidade onde ele mora que tenha vindo dele. Por isso, aqueles que o conhecem dizem que ele é um santo na rua e um demônio em casa. E sua pobre família concorda, pois ele é tão grosseiro, tão insolente e tão irracional com seus servos que eles não sabem o que fazer ou como falar com ele. Aqueles que fazem negócios com ele dizem que é melhor tratar com alguém sabidamente desonesto do que com ele, pois ao menos sabe com quem estão lidando. Esse tal Tagarela, sempre que puder, fará muito pior do que eles e defraudará, enganará e tirará vantagem. Além disso, ele cria seus filhos para seguirem seus passos, e se ele percebe em algum deles um receio tolo, pois é assim que ele chama qualquer sinal de uma consciência sensível, ele o chama de tolos e cabeças duras, e de forma alguma os empregará em algo importante ou os recomendará a outros. Em minha opinião, acredito que com a vida perversa que ele leva, já fez com que muitos tropeçassem e caíssem. E se Deus não impedir, ele ainda será a ruína de muitos mais. Fiel. Bem, meu irmão, estou decidido a acreditar em você. Não só pelo que falou, que sabe sobre ele, mas porque, como um cristão, você dá o seu testemunho sobre os homens. Pois não acredito que você diria essas coisas de má fé, mas porque elas realmente são assim. Cristão. Talvez eu não o conhecesse tão bem. Eu pensaria o mesmo que você pensou sobre ele a princípio. E se esse testemunho viesse daqueles que são inimigos da religião, eu teria pensado que eram calúnias, pois muitas coisas ruins são ditas por homens maus sobre homens bons e seus trabalhos. Mas de tudo isso que falei, e ainda muitas outras coisas ruins que sei sobre ele, tenho prova de que ele é culpado. Além disso, os homens bons se envergonham dele e não podem chamar de irmão ou de amigo. Apenas mencionar o seu nome entre eles faz com que fiquem corados de vergonha aqueles que o conhecem. Fiel. Bem, eu compreendo agora que fazer e falar são coisas diferentes, e daqui por diante prestarei atenção a essa diferença. Cristão. São coisas diferentes realmente, tão diferentes quanto o corpo e o espírito, pois como o corpo sem espírito é apenas uma carcaça morta, assim apenas o falar também é apenas uma carcaça morta. O espírito da religião é a parte prática, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai,
é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Este tagarela não percebe isso. Ele pensa que apenas ouvindo e falando será um bom cristão, e assim ele engana a si mesmo. Ouvir é apenas como a semeadura da semente. Falar não é suficiente para provar que o fruto está de fato no coração e na vida. Podemos estar certos de que no dia do juízo os homens serão julgados de acordo com seus frutos. Não será dito naquele dia: você creu? E sim, vocês eram praticantes ou apenas falavam? E assim serão julgados. O fim deste mundo é comparado à nossa colheita, e você conhece os homens na colheita apenas pelos seus frutos. Não que algo seja aceito, se não for por meio da fé, mas digo isso para mostrar o quanto insignificantes serão as declarações do tagarela naquele dia. Fiel. Isso me lembra o trecho de Moisés quando descreveu o animal limpo. Limpo é todo cujo casco se divide em dois e rumina. Não aquele que apenas tem o casco partido ou que apenas rumina. A lebre rumina, mas é impura, porque não tem o casco partido. Isso certamente parece com o tagarela, pois ele rumina. Busca o conhecimento e mastiga a palavra, mas ele não tem o casco partido. Não se aparta do caminho dos pecadores, mas assim como a lebre, ele tem o pé de um cachorro ou urso e, portanto, é impuro. Cristão, por tudo que eu sei, você falou usando esses textos e dando a eles o verdadeiro sentido do Evangelho. E eu ainda gostaria de adicionar algo. Paulo chamou alguns homens, esses que muito falam, de bronze que soa e símbolo que retine. Isso significa, como ele explicou em outro texto, que são coisas sem vida que apenas fazem barulho. Essas coisas sem vida são aqueles que não têm a verdadeira fé e a graça do Evangelho, e, consequentemente, aqueles que não entrarão no reino dos céus, entre aqueles que são filhos da vida, ainda que façam barulho com o seu falar e com a sua boca soe, como a voz de um anjo. Fiel. Bem, eu não gostava tanto da companhia dele a princípio, mas agora estou farto dela. O que devemos fazer para nos livrarmos dele? Cristão, siga o meu conselho e faça o que disser, e você verá que logo ele também estará farto da sua companhia, a menos que Deus toque e mude o coração dele. Fiel, o que devo fazer? Cristão, vá até ele e entre em alguma conversa séria sobre o poder da religião do Evangelho, e pergunte a ele de forma clara, depois que ele aprovar sua conversa, pois ele certamente o fará, se isso é algo estabelecido e praticado em seu coração, em casa, em sua conversa. Então Fiel deu um passo à frente novamente e disse a tagarela: venha cá, vamos conversar mais um pouco? Como você está? Tagarela: muito bem, obrigado. Pensei que já teríamos conversado bastante a essa altura. Fiel: bem, se você quiser, podemos seguir conversando agora. E como você deixou comigo para fazer a pergunta, aí vai. Como a graça salvadora de Deus se revela quando está no coração do homem? A falsa descoberta de tagarela sobre a obra da graça. Tagarela: percebo então que nossa conversa será sobre o poder das coisas. Bem, essa é uma ótima questão, e eu gostaria de respondê-la, e eis minha resposta resumidamente. Em primeiro lugar, quando a graça de Deus age no coração, ela causa um grande clamor contra o pecado. Em segundo lugar, Fiel: espere aí. Vamos considerar um ponto de cada vez. Acredito que você deveria dizer que a graça se manifesta ao fazer com que a alma abomine o pecado. Tagarela: ora, que diferença há entre clamar contra e abominar o pecado? Fiel: há uma grande diferença. Um homem pode clamar contra o pecado porque é aquilo que se espera dele, mas não consegue abominá-lo sem a virtude divina. Já ouvi muitos clamarem contra o pecado em cima do púlpito, mas que ainda permanecem muito bem com ele em seus corações, nas suas casas e nas suas conversas. A senhora de José, quando era escravo, clamou em alta voz como se fosse muito santa, mas ela voluntariamente, ainda assim, teria cometido impureza com ele. Alguns clamam contra o pecado como uma mãe que ralha com o filho, chamando de levado e desobediente, para logo em seguida dar um beijo e pegar no colo. Tagarela: com sua pergunta, você fez uma armadilha para eu tropeçar. Agora eu percebo. Fiel: não. De forma alguma. Estou apenas colocando as coisas de forma certa. Mas qual era o segundo ponto pela qual você poderia aprovar a obra da graça no coração? Tagarela: grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Fiel: esse sinal deveria ter sido o primeiro. Mas primeiro, ou último, ele também é falso, pois conhecimento, grande conhecimento.
sobre os mistérios do Evangelho pode ser obtido e ainda assim não haver obra da graça no Espírito. Mesmo que um homem tenha todo o conhecimento, ele ainda é nada e, portanto, não é filho de Deus. Quando Cristo disse, vocês conhecem essas coisas, e os discípulos responderam que sim, ele adicionou, benditos sois vós, se as praticarem. Ele não atrelou a bênção ao conhecer, mas ao praticar, pois há um conhecimento que não é acompanhado da prática, aquele que conhece a vontade do seu mestre e não a faz. Um homem pode ter tanto conhecimento quanto um anjo e ainda assim não ser um cristão. Portanto, seu sinal da graça não é verdadeiro. De fato, o saber é algo que agrada aos faladores e contadores de vantagem, mas é o praticar que agrada a Deus. Não que o coração possa ser bom sem conhecimento, pois sem conhecimento, o coração é vazio. Há, portanto, diferentes conhecimentos. O conhecimento baseado em mera especulação das coisas e o conhecimento que vem acompanhado da graça, da fé e do amor, que leva o homem a fazer a vontade de Deus de coração. O primeiro tipo serve ao tagarela, mas sem o outro, o verdadeiro cristão não está contente. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Tagarela, você fez uma armadilha para eu tropeçar. Isso não é para edificação. Fiel, se você prefere, fale sobre outro sinal de como essa obra da graça se manifesta. Tagarela, não, pois percebo que não iremos concordar. Fiel, bem, se você não o fará, posso eu prosseguir? Tagarela, você é livre para falar. Fiel, uma obra da graça na vida de alguém se revela tanto para quem a recebe quanto para quem observa. Para quem a recebe, ela opera trazendo convicção de pecado, especialmente da corrupção de sua natureza e do pecado da descrença, pelos quais ele certamente está condenado se não encontrar misericórdia nas mãos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Esses sinais e essa percepção das coisas fazem com que haja lamento e vergonha pelo pecado. Além disso, aquele que encontra o Salvador do mundo revelado a ele, percebe a absoluta necessidade de segui-lo por toda a vida, e nisso passa a ter fome e sede por ele. Para essa fome e sede, a promessa é feita. Então, de acordo com a força ou a fraqueza de sua fé em seu Salvador, assim a sua alegria e paz, assim como seu amor à santidade, também o seu desejo de conhecê-lo mais e também de servi-lo neste mundo. Entretanto, embora eu diga que a graça se revela assim, para quem a recebe, há raro que a pessoa seja capaz de concluir que esta é uma obra da graça, tanto por causa de sua corrupção, quanto por sua razão tendenciosa que fazem com que julgue mal este assunto. Portanto, aquele em que a graça opera, é necessário que julgue com muita sobriedade antes que ele possa, com firmeza, concluir que esta é uma obra da graça. Aos outros, ela é assim revelada. 1. Por meio da confissão de sua fé em Cristo. 2. Por meio de uma vida digna dessa confissão. A saber, uma vida de santidade, com santidade de coração, santidade em sua família, se tiver família, santidade em todas as suas conversas. Em geral, faz com que ele interiormente abomine o seu pecado, e a si mesmo por ele, buscando suprimir o pecado em sua família e promover a santidade no mundo. Isso tudo, não apenas de palavras, como um hipócrita ou tagarela poderia fazer, mas por meio de submissão prática, em fé e amor ao poder da palavra. Agora, caro companheiro, quanto a esta breve descrição da obra da graça e da descoberta dela, se tiver alguma objeção, pode falar. Se não, deixe-me propor uma segunda pergunta. Tagarela. Quanto a mim, não tenho o que falar, senão ouvir. Diga-me, portanto, qual é a segunda pergunta? Fiel. Minha segunda pergunta é a seguinte: você já experimentou a primeira parte da descrição que fiz? E sua vida e conversas testificam isso? Ou você defende sua religião apenas de palavra, mas não em suas práticas em verdade? Se estiver disposto a me responder sobre isso, não diga nada além do que Deus no céu sabe que é verdade, também nada além daquilo que sua consciência justifica, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas a quem o Senhor recomenda. Além disso, dizer que eu sou isso ou aquilo, enquanto minha conversa e todos que me conhecem dizem o contrário, é uma grande transgressão. Então Tagarela começou a ficar vermelho de vergonha, mas então, se recompondo, ela explicou. Você vem agora com essa conversa sobre experiência, sobre ter consciência e de Deus?
e apela a ele para justificar aquilo que diz? Eu não esperava por esse tipo de discurso. Também não estou disposto a responder tais questões, pois não me considero obrigado a isso, a menos que você pretenda me catequizar. E ainda assim, posso me recusar a fazer, de você, meu juiz, mas eu gostaria de saber por que você me fez todas essas perguntas. Fiel fala abertamente com Tagarela. Fiel, porque eu vi você muito dispostos a falar, e porque eu não sabia que você não tinha em seu coração nada além de uma vaga noção. Além disso, para lhe dizer toda a verdade, ouvi falar que você é um homem cuja religião não passa de palavras, que sua própria conversa desmente essa sua dita confissão. Dizem que você é uma mancha entre os cristãos, e que a religião que você prega é ainda pior por sua conversa cheia de impureza. Dizem que alguns já tropeçaram pelos seus maus caminhos e que muitos mais estão correndo perigo de serem destruídos por eles. A sua dita religião, e a mesa de bar, e a cobiça, e a sua impureza, e os palavrões, e a mentira, e suas más companhias permanecem todos andando juntos. Há um provérbio que diz que a prostituta é uma vergonha para todas as mulheres, assim também é você, uma vergonha para todos que ensinam. Tagarela, vendo como você é tão rápido para tirar conclusões e julgar de forma tão severa como fez, só posso concluir que você é um homem rabugento ou melancólico, que não serve para conversar. Então, adeus. Então o cristão se aproximou e disse a seu irmão: Eu disse a você que isso aconteceria. As suas palavras e os desejos dele não poderiam concordar, e ele preferiria deixar a sua companhia a mudar de vida. Mas deixe que ele vá. O único a perder é ele mesmo. Nós nos salvamos de seguir na companhia dele, pois se ele tivesse seguido conosco dessa forma, como eu acredito que faria, não seria apenas um problema. Além disso, os apóstolos dizem: apartai-vos destes. Fiel. Mas fico feliz que tivemos essa conversa com ele. Talvez ele pense novamente sobre o que falamos. Porém, falei de forma simples e direta com ele e sei que seu sangue não estará em minhas mãos, caso ele venha a perecer. Cristão, você fez bem em falar com ele de forma simples e direta como falou. Há poucos que tratam os homens de forma fiel hoje em dia. Isso faz com que a religião seja tão mal vista como acontece. Pois são esses tolos tagarelas cuja religião não passa de meras palavras e que são debochados e vão em suas conversas, que sendo muitas vezes admitidos na comunhão dos santos, confundem o mundo, mancham o cristianismo e entristecem os que são sinceros. Eu gostaria que todos tratassem com essas pessoas como você fez. Assim, eles se adequariam à religião do Evangelho, ou a companhia dos santos seria demais para eles. Então, disse Fiel, Tagarela falava como um pavão, que a cauda abria, com grande coragem a todos se exibia, querendo a eles vencer. Mas sua coragem a desvaneceu. Quando sobre a obra da graça, Fiel começou a dizer, como a lua que pela manhã perde sua luz, se vão aqueles que não querem saber o que a graça produz. Então eles seguiram conversando sobre o que haviam visto em suas jornadas, o que tornou mais fácil o caminho, que de outra forma seria certamente tedioso, pois agora eles passavam por um deserto.